Olá, meu nome é Gabriela Cristiane Alves Santos Souza. O número do meu RU é 1826533. Eu estou cursando licenciatura em Pedagogia pela Uninter. Devido ao momento que nós estamos passando, a Universidade Uninter disponibilizou fazermos estágio online, onde o método de avaliação é através da apresentação desse plano de aula. Então, por favor, eu peço que vocês participem com seus comentários, que vocês divulguem, compartilhem essa minha aula, que me ajudem a aprimorar as técnicas de apresentação de aula em sala de aula. Eu já sou graduada em bacharel de administração de empresas, atuo há mais de 15 anos nessa área, porém é um sonho, um amor que eu tenho pela educação, então eu resolvi fazer uma nova graduação. De acordo com Paulo Freire, a educação ela não muda o mundo, mas a educação ela pode mudar as pessoas, e essas pessoas podem transformar o mundo. Então eu quero dar a minha contribuição, a minha colaboração para que tenhamos um mundo melhor. O campo que eu escolhi falar foi na área de biologia. Eu vou falar sobre genética. O público-alvo que eu escolhi foi o primeiro ano do ensino médio. O conteúdo da aula vai ser a primeira lei de Mendel, que foi o mentor da genética, e alguns termos básicos na iniciação ao estudo de genética. Então, primeiramente, eu gostaria de passar para vocês um vídeo, um documentário do canal National Geographic, que dá abertura sobre esse assunto. Minha hora chegará. Em fevereiro de 1865, Mendel esperava ansioso na Sociedade de Bruno para a ciência natural. Em sua maleta estava a explicação de como a hereditariedade funcionava. Como nascem ovelhas negras de brancas, nectarinas de pêssegos, e por que meus netos poderiam ser calvos. Ali estava o primeiro passo para a ovelha Dolly. A reunião foi um desastre. O público esperava um debate sobre plantas e tiveram uma palestra sobre matemática cheia de estatísticas e fórmulas incompreendidas. O número total de classes pela série de combinação e então, dentro delas mesmas, 2As grandes vezes A pequeno. O tempo nos mostrou que não havia perguntas e nem debates. O público tinha ido embora. Uma nova ciência tinha nascido e ninguém percebeu. 3 anos depois da terrível palestra, Mendel foi eleito abade no mosteiro. Apesar de continuar com alguns trabalhos experimentais, em breve ele se tornou envolvido em outro problema matemático: os problemas sobre os impostos do mosteiro. Era um assunto relativamente menor, mas a teimosia em sua personalidade, que o tinha levado a cultivar e contar ervilhas por 8 anos, parece que tinha assumido o controle de sua vida. Ele se tornou tão obcecado pela luta com as autoridades sobre os impostos que houve uma época em que os irmãos tentaram afastá-lo por ter se tornado instável. Eles estavam muito preocupados com a forma como ele tratava esse problema. Ele não oferecia soluções conciliatórias. Mendel se tornou um velho triste, ainda sonhando com a glória que ele nunca teria. Ele disse: apesar de eu ter passado por momentos difíceis em minha vida, meu trabalho científico trouxe-me muita satisfação e eu estou convencido de que em breve o mundo todo saberá disso. Dezesseis anos após sua morte, em 1884, o mundo finalmente reconheceu a genialidade de Mendel. Botânicos ingleses e holandeses descobriram e analisaram seu trabalho e foi levantada uma estátua em sua homenagem em Brno.
As partículas da informação da hereditariedade que ele descobriu receberam o nome de genes. E as pessoas em breve perceberam que elas eram comuns a toda a vida na Terra. O tímido monge moraviano tinha mudado o mundo. Então, esse vídeo serviu para nós darmos uma abertura para o tema que é genética, né? Então, essa minha aula, ela é baseada nas competências da BNCC. O que é a BNCC? Então, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, estabelecida pelo Ministério da Educação há poucos anos. Qual que é a proposta da BNCC? É que o conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula seja contemplado por todos os alunos que estudam no Brasil no mesmo ano. Então, o aluno que estuda no Norte, no Sul ou no Sudeste, no primeiro ano do ensino médio, eles vão aprender as mesmas coisas em todo o território nacional. A área de biologia na BNCC tem como objetivo construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento de todos os seres vivos. O objetivo da aula é compreender a contribuição que Mendel deu para a genética. Então, nós vamos conhecer os conceitos básicos na iniciação do estudo da genética. Pretendemos também, como método avaliativo, observar o conhecimento que os alunos adquiriram durante essa aula, nesse processo de aprendizagem, e nós vamos utilizar um método lúdico, que no ensino médio não é muito usado, né? Através de um jogo nós vamos propor. Segundo Piaget e Vygotsky, a ludicidade é uma ferramenta que atinge todos os alunos de uma maneira prazerosa e promove um aprendizado significativo, né? Estimula a concentração nos alunos, a atenção. As aulas são mais descontraídas e marcam o aprendizado do aluno. Estimula também o cognitivo e a rapidez do raciocínio. Como que vai ser o transcorrer da aula, o desenvolvimento da nossa aula? Então, a proposta é apresentar como a genética surgiu. Por que é importante nós estudarmos sobre a genética? A genética, ela determina as características de cada indivíduo, cada ser vivo, dos seres humanos, das frutas, dos animais, das flores. Quem já não pensou? Puxa vida, olha só esse bebê. A mãe tem o cabelo liso, o pai tem o cabelo liso. E a criança nasceu com o cabelo enrolado? Ou os pais têm os olhos castanhos e a criança nasceu com o olho azul? Por que será? Você já ouviu dizer que a nectarina é uma transformação genética de outras duas frutas? E a ovelha Dolly? Você conhece? Já ouviu falar na ovelha Dolly, no clone? E as pessoas que são gêmeas? Será que uma pessoa que é gêmeo ou gêmea, ela vai ter mesmo filhos gêmeos? Eu sou gêmea, isso eu posso afirmar. Eu não tenho filho gêmeo e nem a minha irmã não tem filho gêmeo. Mas qual geração vai ter gêmeo? Tudo isso é baseado nos estudos da genética e essa ciência explica com detalhes esses assuntos. A sala será dividida em 2 grupos, onde cada integrante deverá fazer uma pesquisa previamente de acordo com o assunto estipulado para o grupo que ele pertence. O grupo 1 será responsável por pesquisar qual a contribuição de Mendel para o estudo da genética. O grupo 2 será responsável por pesquisar quais os termos usados no estudo da genética, apenas alguns termos. A avaliação desse conhecimento que os alunos adquiriram através de todo esse conteúdo
será realizado de maneira continuada e nós finalizaremos com um jogo, que vai ser a parte lúdica da aula. Um jogo, um quiz, muito criativo e interessante. Então, o jogo vai funcionar assim. Cada grupo vai estar dividido na sala de aula. Eles vão se reunir para responder um questionário, alguma pergunta referente ao tema proposto. Perguntas baseadas nas pesquisas que eles mesmos contribuíram para a aula. Então, haverá 2 quebra-cabeças em tamanho grande, já vai ter sido montado previamente, a foto ampliada, né? Para cada resposta certa, o grupo vai receber uma peça desse quebra-cabeça. Ao final do quiz, quem conseguir montar primeiro o quebra-cabeça vai ganhar o jogo. O grupo vai ser o vencedor, quem conseguir montar primeiro o quebra-cabeça completo. O que vai ser esse quebra-cabeça? Será a foto de Gregor Mendel. É o monge que iniciou os estudos e a ideia da genética. Essa é a imagem de Gregor Mendel que os alunos deverão, ao final do quiz, ter montado. Então, pessoal, para exemplificar um pouquinho mais do jogo de quebra-cabeça, aqui eu vou detalhar para vocês como que é o funcionamento. Aqui é o quebra-cabeça, né, conforme nós vimos no vídeo na cena anterior, e cada parte do quebra-cabeça, a ideia é que seja do tamanho de uma folha de sulfite, cada peça. Aqui é um protótipo que eu estou apresentando para vocês, então ele está de tamanho reduzido. Cada parte desse quebra-cabeça, atrás vai ter uma pergunta, tá? Com base no que os alunos estudaram, pesquisaram, e cada resposta certa vai compondo o quebra-cabeça. Meu grupo pegou, serão 2 quebra-cabeças, cada grupo vai estar com seu quebra-cabeça. Então, o primeiro grupo pega uma parte, qualquer parte, tá? Não tem ordem, a ideia é que não tenha ordem mesmo, porque no final do quiz, eles vão ter um tempo. A gente estuda também a possibilidade de que todo grupo consiga acertar as questões. Então, a gente não vai ter como avaliar quem ganhou ou não. Então, a ideia é que, assim, aleatoriamente, os alunos vão pegando as cartas, conforme as peças, né? Conforme vão respondendo as perguntas certas. E depois, tem um tempo estipulado também para conseguir montar o quebra-cabeça. Então, atrás seria a pergunta, respondeu, a resposta está certa, a gente vai montando um quebra-cabeça. A ideia é que um lado da sala monte de um lado e outro grupo monte de outro lado, tá? Aí as ideias de perguntas que a gente está pesquisando. Os termos básicos, pelo vídeo inicial, todos nós vimos que Gregor Mendel foi quem iniciou o estudo da genética. Infelizmente, ele não foi reconhecido durante o seu tempo em vida, mas o grupo que fez a pesquisa sobre Gregor Mendel vai conseguir ter informações que são informações básicas sobre ele, que o início do estudo, vou mostrar aqui para vocês agora no computador, tá? O início do estudo do Gregor Mendel foi através de ervilhas. Ele tinha um espaço onde ele residia, ele era um matemático, né? Então, no espaço dele, ele fez uma plantação de ervilhas, e como ele era matemático e estudava física, ele achava que a matemática poderia ajudá-lo também a desvendar a genética. Então, ele utilizou a matemática para desvendar a genética. Ele fez plantação de ervilhas, e através do estudo das ervilhas, ele fez testes com textura lisa, textura rústica, e ele foi juntando os protótipos para verificar o que ocasionava esse comparativo. A gente pode fazer hoje em dia com o relato inicial que a gente falou sobre a hereditariedade, que é os gêmeos que não têm gêmeos, as cores dos olhos diferentes de filhos e pais, o cabelo, essas observações que a gente passou no início do vídeo. Outro, aí com relação aos termos básicos da
da genética, a ideia de questões que eu colocaria para o quiz seria gene. O gene é composto dentro do DNA. Então, uma das perguntas seriam: onde o gene fica localizado? O que é um gene? Outro também que eu pesquisei e que eu localizei foi sobre o cromossomo, que é o quê? Que é uma molécula de DNA que tem vários genes dentro. Então, através do trabalho, da pesquisa que os alunos vão fazer, a gente localiza, eles vão localizar o que é cada termo, onde se localiza gene dominante, gene recessivo, a característica mais forte. Quem tem o gene dominante, isso pode ser em humanos, pode ser em animais, pode ser em plantas. O gene dominante é o que vai trazer a característica maior, por isso do olho azul com os pais do olho claro. Os avós dessa criança, os bisavós, pode ser que tenham características dominantes para que essa criança nasça com essa característica. Então, não é porque o pai e a mãe têm que o filho vai ter. A genética estuda e apresenta para a gente detalhadamente para a gente conhecer a fundo como que é a constituição humana. Genótipo, fenótipo tem a ver com o ambiente, as características de um gêmeo. Se o fenótipo deles forem diferente, um gêmeo sendo criado em boas condições e outro gêmeo separado dele viver numa condição precária, o fenótipo vai fazer com que eles tenham características diferentes. Então, a genética é uma matéria muito interessante. Os alunos, às vezes, não têm tanta empolgação para estudá-las, e a ideia da gente fazer o jogo é para isso, para que a gente consiga apresentar a importância dessa matéria de uma maneira desconstruída. Então, pessoal, essa é a proposta da minha aula. Espero que com esse método os alunos agreguem o conhecimento que nós nos propusemos a oferecer a ele. Espero que vocês que estejam assistindo possam utilizar a minha ideia também. Agradeço a atenção e espero que vocês compartilhem. Tchau, tchau!